Capítulo 799, Retaliação repentina. Tradução do Koan. Revisão. Cides Padrim. Toda a montanha do declive acentuado foi fechada e completamente vedada pela formação da matriz aqui. Assim, peço a todos que, por favor, esperem pacientemente por um período de tempo, não tentem sair. Quando os 3 senhores emissários demoníacos retornarem, todos poderão partir livremente. Assim que o mestre do salão Situ falou, ele calmamente retirou a formação de matriz que protegia a pílula da transformação divina. Então, ele colocou a pílula da transformação divina e o tesouro de grau celestial de nível médio que estava em exibição em seu anel espacial. Enquanto olhava em volta para todos os artistas marciais e via que nenhum deles parecia incomodado com a situação, ele assentiu com satisfação. Em uma emergência, bloquear a área era o procedimento padrão. Uma vez que esta área tinha a proteção da filial do Reino Divino de Azura na montanha do declive acentuado, e o poder do Reino Divino de Azura por trás, ninguém se atreveu a fazer uma reclamação. Os eventos repentinos certamente fizeram com que todos vocês ficassem chocados e perdessem tempo. Depois que Lin Lanjan for capturado, o Reino Divino de Azura certamente compensará a todos aqui. O mestre do salão Situ prometeu a todos. Se eles pudessem pegar Lin Lanjan, então isso seria um grande golpe de sorte para o Reino Divino de Azura. Naturalmente, ninguém se importaria com alguma pequena compensação, como continuar a executar o plano de cooperação para o treinamento de talentos. O mestre do salão Situ é muito gentil. Nós vamos concordar com a sua recomendação. Se houver alguma ajuda que você precise de nós no futuro, o Reino Divino de Azura apenas precisará dizê-lo e faremos o melhor possível. Todos os anciãos famosos das várias seitas lisonjearam o mestre do salão Situ. Então, o tempo passou. Assim, 4 horas logo se passaram. Quase 4 horas se passaram, porque eles ainda não voltaram. As sobrancelhas do mestre do salão Situ se ergueram. Ele se sentiu um pouco nervoso em seu coração. Não importa o quão genial seja Lin Lanjan, ele é apenas um dos 300 melhores artistas marciais do mandato do céu. Com a força dos 3 emissários demoníacos, eles deveriam ser capazes de capturá-lo. A menos que ele tenha feito alguns preparativos de antemão, como estabelecer matrizes de proteção ou montar matrizes de transmissão para escapar a tempo. Impossível. Se Lin Lanjan estabeleceu uma matriz de transmissão temporária, então não deveria estar muito longe. Caso contrário, seria sem sentido. Nesse caso, ele já teria usado e escapado ou já teria sido capturado até agora. É impossível que as coisas se arrastem por tanto tempo. O mestre do salão Situ, faz 4 horas e Lin Lanjan ainda não foi capturado. Quando a grande formação de matriz seladora será aberta? Um ancião de uma seita perguntou. 4 horas eram realmente muito tempo. Embora o mestre do salão Situ estivesse amaldiçoando em seu coração, seu rosto realmente revelou um sorriso cheio de confiança. Os 3 emissários demoníacos do meu Reino Divino de Azura estão todos entre os 100 melhores mestres de mandato do céu. Quando os 3 agem juntos, definitivamente não haverá problema. A grande formação de matriz seladora da montanha logo será desfeita. Peço a todos que demonstrem paciência por mais algum tempo. Uma vez que a grande formação de matriz seladora da montanha fosse ativada, todo o fluxo de informação seria isolado, mesmo o do Reino Divino de Azura. Além disso, mesmo que pudesse, um mestre do salão Situ ainda não iria incomodá-los. Quem sabia se eles estavam ou não envolvidos em uma briga brutal neste exato momento? O que o mestre do salão Situ disse está certo. O ancião Sun não deveria se preocupar tanto. Venha, sente-se e tome uma xícara conosco. Essa reunião de heróis reuniu os anciãos e os jovens notáveis de elites de várias grandes seitas. Havia comida e vinho naturalmente excelentes preparados para todos eles. Tudo isso já havia sido colocado nas mesas da praça, só que ninguém tinha tido tempo para aproveitá-los ainda. É isso mesmo, pessoal, bebam para contentar seus corações. O mestre do salão Situ riu enquanto um sorriso radiante e confiante estampava seu rosto. Lin Lanjan roubou as relíquias sagradas do meu Reino Divino de Azura e também as heranças do meu povo.
Se pudermos realmente recuperar nossos legados perdidos hoje, então devo agradecer a todos os anciões aqui por sua ajuda. Eu respeitosamente levanto uma taça para todos os presentes. Quando ele levantou a taça de vinho e estava prestes a beber tudo de uma vez, grandes ondas repentinamente começaram a percorrer a grande formação de matriz seladora da montanha. A matriz foi aberta. O mestre do salão Situ ficou muito feliz. Se houvesse pessoas do lado de fora, então deveria significar que os 3 emissários demoníacos haviam retornado. Ah, todo mundo, os 3 senhores emissários demoníacos já retornaram. Irei e encontrarei com eles primeiro antes de voltar aqui. Seu rosto estava sorridente. A plateia gritou seus parabéns, mas também algumas pessoas pareciam desapontadas. Se os 3 emissários não tivessem pegado Lilanja, então isso teria sido melhor. A recompensa pela captura dele teria aumentado drasticamente neste momento, e se eles juntassem forças e conseguissem pegar Lilanja, eles teriam ganhado ainda mais. O mestre do salão Situ apenas deu vários passos saindo quando toda a grande formação de matriz seladora da montanha tremeu mais uma vez. A escala de energia obviamente subiu para outro nível, mas ainda não houve resposta. Outra forte explosão se seguiu, quase fazendo com que a taça de vinho em sua mão caísse no chão. O que estava acontecendo? O mestre do salão Situ ficou surpreso. Todos os artistas marciais presentes também ficaram atordoados. Os 3 emissários demoníacos estavam atacando a grande formação de matriz seladora da montanha. Todos os artistas marciais acharam que isso era um pouco suspeito. Eles simultaneamente liberaram sua percepção juntos para olhar através das cortinas que bloqueavam o terreno do grande templo. Assim, eles finalmente viram a cena ocorrendo fora a grande formação de matriz seladora da montanha. Um jovem vestido de branco usando uma máscara de Jade Mulin estava segurando uma longa lança vermelha, lançando uma enxurrada de ataques contra a grande formação de matriz seladora da montanha. A lança foi empurrada uma vez após a outra, se chocando contra a barreira da matriz. Cada ataque de lança fez o chão tremer. Cada movimento de lança fez com que toda a montanha do declive acentuado tremesse. Essa cena chocante contrastava com o jovem aparentemente calmo que estava atacando a formação de matriz. As marcas gêmeas em sua máscara de Jade Mulin pareciam silenciosas e estranhas. Um ar de aparente indiferença rolou para fora dele que continha uma intenção assassina quase interminável. Lilanja. Se como isso é possível? Os 3 emissários demoníacos. Ele não pode ter matado os 3 emissários demoníacos, certo? Isso é impossível. Você sabe o quão fortes são os 3 emissários demoníacos. Eles até têm a chance de alcançar o reino mar divino. Lilanja é de fato um gênio, mas esses 3 emissários demoníacos também eram talentos de nível imperador quando eram jovens. Agora eles são os mestres da 6ª etapa da destruição da vida, enquanto Lilanja é apenas um mero garoto no nível avançado do reino núcleo rotativo. Mesmo que seu talento desafie a vontade dos céus, ele ainda não deve ser páreo para os emissários demoníacos. Todo artista marcial presente empalideceu. Neste momento, Li Ming lançou seu conhecido ataque arco-íris penetrante. A luz da lança atravessou o vazio, esmagando a grande formação de matriz seladora da montanha e fazendo com que uma rachadura aparecesse na superfície translúcida da barreira. Esta grande formação de matriz seladora da montanha se originava da herança do Imperador Demônio. A formação da matriz que uma vez selou a raiz do Nirvana do dragão dentro do jardim medicinal do Imperador Demônio compartilhou a mesma base dessa grande formação de matriz seladora da montanha. Com o entendimento atual de Li Ming sobre as formações de matrizes, ele já havia entendido completamente como abrir essa matriz. Se ele tivesse o selo de abertura da matriz, ele seria capaz de abri-la facilmente. Mas agora que ele não tinha o selo, ele preferiu atacar o ponto fraco da formação de matriz. Com seu poder impressionante combinado com seu espírito de batalha, ele poderia abrir uma lacuna do tamanho de um homem na barreira em apenas 10 tempos de respiração. Quando os artistas marciais viram Li Ming atacar a formação da matriz e as rachaduras se estenderem ainda mais na barreira, todas as suas complexões mudaram.
Que tipo de poder de batalha era esse? Esta era uma grande formação de matriz seladora da montanha. Mesmo que fosse apenas a filial do reino divino de Azura, ainda era capaz de resistir aos ataques de centenas de artistas marciais juntos. Como poderia Li Lanjan criar rachaduras em apenas alguns ataques? Ninguém entre em pânico. A única razão pela qual ele pode destruir a grande formação de matriz seladora da montanha é porque ele é proficiente em estruturas de formação de matriz. Seu verdadeiro poder de combate definitivamente não é tão forte quanto parece. Mesmo que um dos 10 principais mestres do mandato do céu tenha vindo para cá, eles ainda não conseguiriam abrir a formação de matriz em um curto período de tempo. As formações de matrizes seladoras transmitidas pela herança do Imperador Demônio eram naturalmente poderosas. Esta era uma herança da qual o reino divino de Azura estava extremamente orgulhoso. Mas agora, em vez disso, havia se tornado contraproducente. Sem dúvida, a compreensão de Li Ming sobre as formações de matrizes do Imperador Demônio superava em muito as suas próprias. Esse pirralho definitivamente tem um grande número de cartas pessoais do Imperador Demônio. Esse pensamento instantaneamente cruzou a mente do mestre do Salão Situ quando de repente houve um som alto e estridente. A seção da grande formação de matriz seladora da montanha na frente de Li Ming de repente se rompeu novamente, finalmente cedendo quando uma abertura de 3 pés de largura apareceu diante dele. Está quebrada. A matriz quebrou. Todos os artistas marciais presentes ficaram aterrorizados, pois alguns deles já pensavam em recuar. Embora Li Ming fosse apenas um mestre do mandato do céu classificado em torno do 300º lugar, a força e as habilidades que ele mostrou hoje fizeram com que todos sentissem um terrível medo. Li Ming voou lentamente pela praça. A razão pela qual ele repentinamente voltou a retaliar era em primeiro lugar ensinar uma lição profunda e vitalícia a todos esses artistas marciais que queriam capturá-lo vivo e trocá-lo por uma recompensa. E o ponto mais importante era que ele veio para roubar a pílula da transformação divina. Essa pílula seria muito benéfica para ele quando ele decidisse avançar para as etapas da destruição da vida. Este tinha sido um plano muito simples de atrair o tigre para fora de sua caverna. A razão pela qual os 3 emissários demoníacos caíram neste plano foi porque seus corações estavam repletos por uma raiva furiosa, fazendo com que suas mentes ficassem completamente em branco. Todos os emissários demoníacos pensaram em matar Li Ming para apagar a vergonha que sentiam. Mas eles haviam subestimado sua capacidade de voo. Eles nunca imaginaram que ele poderia manter uma velocidade extrema por 8.000 milhas e ainda ter muita força para voltar e atacar a filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado. Por isso, esta situação se desenvolveu em uma cena tão estranha. A filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado, que tinha 3 emissários demoníacos guardando-a, na verdade teve que enfrentar o saque de Li Ming 2 vezes. Depois que ele abriu o portão da maravilha, ele ganhou uma vantagem absoluta em velocidade. Em comparação com a capacidade de resistência e recuperação do portão da cura e com o equilíbrio e a força explosiva do portão do limite, isso era muito mais valioso. Contanto que ele pudesse fazer um bom uso disso, ele seria capaz de realizar todos os tipos de efeitos imprevisíveis. Seus olhos percorreram a área onde a pílula da transformação divina havia estado. A formação da matriz já havia sido retirada e a pílula da transformação divina havia sido removida. Isso era de se esperar. Era impossível continuar colocando a pílula da transformação divina em plena vista de todos. Mas o que Li Ming poderia ter certeza era que a pílula da transformação divina estava no corpo de algum artista marcial do reino divino de Azura atualmente presente. Quando ele roubou as 300.000 pedras de essência espiritual após as quais os 3 emissários demoníacos o perseguiram freneticamente, era impossível para aqueles 3 emissários demoníacos desfazerem a formação da matriz e recolherem a pílula da transformação divina em tão pouco tempo. Portanto, a pílula da transformação divina tinha que ter sido deixada para trás neste local. A probabilidade mais alta era que fosse levada pela pessoa encarregada da filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado.
Quando seus olhos varreram a multidão, eles finalmente se acomodaram em um velho vestido de preto. Além desses 3 anciãos de alto escalão, os emissários demoníacos que Li Ming já havia visto, aquele homem de roupas pretas era um mais evidente e detestável. Além disso, seu cultivo também atingiu a 5ª etapa da destruição da vida. Havia mais de 90% de chance de ele ser a pessoa que liderava a filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado. Este velho vestido de preto era o mestre do Salão Situ. O mestre do Salão Situ extraiu uma lança de seu anel espacial, sua expressão incomparavelmente solene e sombria. Ele não sabia como Li Ming tinha enganado os 3 emissários demoníacos, mas o que ele sabia era que os 3 emissários demoníacos haviam falhado. Este era o teste mais importante em sua vida, assim como a maior chance da qual ele jamais encontraria. Se ele pudesse capturar Li Ming vivo, então isso seria um mérito inacreditavelmente grande. Ele obteria a generosa recompensa do reino divino de Azura. Enquanto pensava nisso, seu corpo inteiro ficou tenso, enquanto seus olhos se iluminavam como uma luz sanguinária e excitada. A todos os heróis presentes, para qualquer um que possa me ajudar a capturar este ladrão hoje, não apenas eu o recompensarei com 500.000 pedras de essência espiritual e a pílula da transformação divina, como também recompensarei uma pílula celestial de concessão da vida. Nesse momento crítico, a mestre do Salão Situ não podia mais se importar com nada. A fim de capturar Li Ming, ele tinha que fazer tudo o que estivesse ao seu alcance, mesmo que isso significasse prometer uma recompensa tão importante, que ele não tinha autoridade para distribuir. A pílula celestial de concessão da vida. As palavras de mestre do Salão Situ fizeram com que os anciãos de todas as grandes seitas presentes ficassem surpresos por um momento. Então, seus olhos imediatamente floresceram como uma luz ardente e ansiosa.